E sem demora, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 até o verso 14, nós vamos ler. Do 1, 5 ao 14. Vamos começar no 5. Amém? Nos dias do rei Herodes, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aleluia. Deus, nós estamos diante da tua palavra, que é poderosa. Fala aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Nós lemos até mais um pouco, até o versículo 17, que Zacarias, né, teria um filho e seria um homem, né, que converteria muitos dos filhos de Israel. Mas quem é Zacarias? Zacarias é um sacerdote do turno de Abias, casado com Isabel, era já avançado em idade, eles não tinham filhos. E Zacarias, nesse dia, eles estavam no templo e coube-lhe, né, a sorte para entrar no templo e oferecer o sacrifício. Eram muitos sacerdotes para oferecer sacrifício ali no lugar santo. Então, era tirada a sorte. E a sorte nesse dia saiu para Zacarias queimar, para entrar no lugar santo e queimar o incenso. Era aproximadamente 18 mil sacerdotes ali em Israel. E fazia-se o sorteio para ver qual sacerdote entraria para queimar o incenso. Nós sabemos que o tabernáculo, o templo, ele seguia o modelo do tabernáculo. Tinha o átrio, né, onde todo o povo estava. A Bíblia fala que o povo estava todo ali orando. Nós tínhamos o lugar santo, onde o sacerdote entrava para queimar o incenso, e nós tínhamos o lugar santíssimo, onde a arca ficava, onde o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano somente, no dia do arrependimento nacional. Então, coube a sorte para Zacarias entrar no lugar santo e queimar o incenso nesse dia. E Zacarias deve ter se sentido assim, muito privilegiado, dele poder entrar ali naquele lugar para queimar o incenso. Muitas vezes seria uma oportunidade única na vida. Como eram muitos sacerdotes, talvez seria a única chance que ele teria de entrar ali naquele lugar santo para queimar o incenso. E é tão maravilhoso pensar nisso, porque essa oportunidade que nós temos hoje de entrar na presença do Senhor
Vocês imaginam que, seguindo toda esse modelo do tabernáculo, e onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, né, na presença do Senhor, e o sacerdote ele só poderia entrar até o lugar santo, ele não podia passar do véu, ele não podia passar daquela cortina ali, porque senão ele morreria. Ele tinha que obedecer às regras, às leis que estavam coordenando o serviço do tabernáculo. E é tão interessante pensar que existia esse véu. A gente fala um véu, mas eu vi essa semana um pastor falando que quando a gente pensa em véu, a gente pensa num pano fino, muitas vezes a gente pensa num pano transparente, mas eu vi um pastor essa semana falando que esse tecido, ele tinha mais de 30 centímetros de espessura. Então era um pano grosso, era um pano que estava ali colocado para fazer separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, e que ninguém poderia passar daquele lugar ali para ir até a presença de Deus. Quando Jesus morre, nós sabemos que esse pano, né, esse véu, mas esse tecido grosso, ele se rasgou de alto a baixo. E em Hebreus fala que depois disso, o que que aconteceu? Nós temos livre acesso à sala do trono, nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Então não é só mais uma vez que o sacerdote poderia entrar. Todos nós, né, temos livre acesso a esse lugar. Todas essas coisas nós sabemos, nós já temos conhecimento dessas coisas, mas muitas vezes nós não paramos para pensar, para entender o privilégio que nós temos. A partir daquele momento, aquele lugar, aquela presença que nós só poderíamos, que o sumo sacerdote só poderia entrar uma vez por ano. Agora, a partir da morte de Jesus, que o véu foi rasgado de alto a baixo, nós podemos entrar todos os dias. Nós podemos entrar todas as horas que quisermos. O véu foi rasgado, a presença do Senhor, ela é acessível para nós e nós podemos entrar. Todo momento que você estiver desejoso de entrar na presença do Senhor, você pode entrar. Se você está com seu coração angustiado, você pode entrar na presença dele e derramar seu coração. Se você está alegre, você pode entrar na presença dele e derramar seu coração. Se você precisa de ajuda, você pode entrar no Santo dos Santos e derramar seu coração. Agora você tem livre acesso. Você tem livre acesso à sala do trono. Não é mais o sumo sacerdote, somente ele, mas nós podemos entrar à sala do trono e derramar o nosso coração na presença daquele que pode todas as coisas. Mas nesse momento aqui que nós estamos lendo, o véu ainda não havia se rasgado. Então Zacarias só podia ir até o lugar santo. E Zacarias, então, ele entra, né, no lugar santo. Ele entra ali para queimar o incenso no lugar santo. E quando Zacarias entra ali, ele olha e de repente ele vê um anjo. Ele vê um anjo naquele lugar. Eu fico imaginando se ele nunca entrou ali e de repente ele entrou e viu um anjo. Ele pode ter pensado, será que sempre tem um anjo aqui? Ou isso é uma novidade? Esse anjo veio aqui para falar comigo porque os anjos apareciam em ocasiões especiais para trazerem mensagem de Deus para o povo. E Zacarias, de repente, se depara com um anjo de pé à direita do altar. Tinha um anjo dentro do lugar santo. Tinha um anjo lá dentro. E Zacarias, então, olha para aquele anjo e ele teme encontrar aquele anjo ali dentro do lugar santo. E eu fico imaginando a postura de Zacarias ali dentro, porque era um ambiente de medo. Era um ambiente de medo entrar no no templo. Era um ambiente de medo entrar ali dentro. Porque eles entravam com muito medo. Porque se entrasse em pecado, se fizesse algo errado, a pessoa poderia morrer.
Então havia um temor muito grande no coração deles por entrarem ali dentro, porque ali significava a presença de Deus. Ali significava a presença de Deus. E, ao mesmo tempo, nós podemos imaginar como que esse temor tem estado no nosso coração quando nós entramos na presença de Deus. Há temor no nosso coração, porque nós sabemos na presença de quem nós estamos entrando. Você sabe na presença de quem você está entrando, você tem consciência da presença de quem nós estamos entrando. Porque eu falo para vocês, quanto mais próximo nós estamos de Deus, quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais nós tememos a presença dele. É o contrário. Quando nós somos íntimos de alguém, nós já chamamos essa pessoa pelo apelido, nós temos liberdade com essa pessoa, mas quando nós mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais nós tememos, porque quanto mais você se achega a Deus, mais você entende a grandeza de Deus, mais você entende que é preciso temê-lo. Nós não podemos acostumar, sabe, com o santo, nós não podemos acostumar com o sagrado. É preciso ter reverência, é preciso ter temor. Eu me lembro, tem uma passagem na Bíblia que fala que a arca, antes de Davi levar a arca para Jerusalém, a arca ficou na casa de um homem chamado Abinadab. E a arca ficou ali mais de 20 anos na casa de Abinadab. E essa arca estava lá todos os dias. E ele tinha 2 filhos. Um deles era Uzá. E eu imagino que esses filhos cresceram com a presença da arca ali dentro da casa deles. Olha, a arca da aliança, que ficava dentro do Santo dos Santos, e que as pessoas não podiam nem olhar para ela. Essa arca estava na casa de um homem chamado Abinadab. E ela ficou muitos anos na casa dele. Eu imagino que eles se acostumaram com aquela arca ali dentro da casa dele. Aquela arca pode ter se tornado até uma parte da decoração da casa deste homem. E eles se acostumaram vendo aquela arca ali todos os dias. E um dia, Davi falou assim: como que eu vou trazer a mim a arca do Senhor? Então, ele resolve levar a arca do Senhor. E como todos nós sabemos, ele colocou a arca em um carro de boi. E quando eles estavam levando a arca, os bois tropeçaram e Uzá colocou a mão para segurar a arca. E nós sabemos o que aconteceu: Uzá morreu na hora. Talvez Uzá achou que ele poderia segurar a arca pelo fato de tanto tempo que a arca passou na casa dele. Talvez ele achou que ele tinha intimidade com aquele objeto, pelo fato da arca ter passado tantos anos na casa dele. Ele achou que ele tinha o direito de segurar a arca. E eles estavam fazendo todas as coisas erradas, porque quem deveria levar nos ombros a arca seriam os levitas, e eles estavam levando a arca num carro de boi. Então Uzá morre na hora. E a Bíblia fala que Davi, ele teve muito medo. Ele teve muito medo. Talvez Uzá achou que ele tinha o direito de segurar aquela arca pelo fato da arca ter ficado tantos anos na casa dele. E então Uzá morre, a arca é levada para casa de outro homem, e lá aquele homem prospera. Nós não podemos acostumar, sabe? Nós não devemos nos acostumar com a presença de Deus. O que nós precisamos é temê-lo, porque ele é grande, ele é o Senhor do universo. Nós precisamos, sabe, não tratar com vulgaridade as coisas que são consagradas. A nossa devocional todos os dias, né? Segunda e quarta-feira vocês estão aqui na devocional com Deus. Você não deve tratar isso de qualquer maneira. Cada vez que você entra na presença daquele que é todo-poderoso, você deve entrar com temor no seu coração, pois você está entrando na presença daquele que criou todas as coisas. Não venha para cá, não venha para o seu devocional como se fosse um dia qualquer, como se fosse um dia comum. Não, porque você está entrando naquele que é Senhor, na presença daquele que é Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Então, trate isso como algo muito especial. Trate isso como algo que o Senhor está te dando de presente, que é um privilégio para você, que nós não temos dignidade para entrar na presença dele, mas ele nos concede esse privilégio de entrarmos na presença dele. E Zacarias entrou ali no lugar santo e ele viu um anjo.
Ele não tinha expectativa de encontrar um anjo ali, mas ele encontrou um anjo. É dessa forma também que nós devemos entrar na presença de Deus, com expectativa, sabe? Com expectativa daquilo que ele pode fazer, daquilo que ele pode anunciar, do milagre que ele pode liberar na nossa vida. Se nós entramos com esse coração de temor na presença dele, queridos, se nós entramos assim, com essa perspectiva de entender, sabe, que ele é poderoso, de ter temor no nosso coração, nós estamos com o nosso coração aberto para receber o milagre, para receber aquilo que ele pode fazer na nossa vida, porque ele é poderoso. E quando você entra para adorá-lo, sabe, nas manhãs, no devocional, você entra não só para orar, não só para ouvir uma palavra, mas você entra também com esse espírito de adoração diante dele. Sabe, e a adoração, a sua adoração ao Senhor, quando Zacarias entrou ali, eles entravam para adorar. Eles não entravam não só para sacrificar, não só para pedir, não só para expiar o pecado do povo, mas eles entravam também para adorar aquele que é Senhor dos Senhores. E quando nós entramos na presença dele, sabe, nós precisamos, esse temor, essa reverência, ela vem do conhecimento que você tem. O conhecimento que você tem de Deus traz esse temor ao seu coração. E Deus é aquele, sabe? Ele é aquele que não há outro como ele. Não há outro como ele. Ele é o Senhor e não há outro além dele. Não há outro Deus, sabe, que nos conhece. Ele é soberano, autoexistente. Ele não depende de ninguém para existir. Ele é o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se transformassem, a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, ele é Deus, imutável em seu ser, não há mudança e nem sombra de variação. Ele é infinito. Ele é aquele, sabe, que os céus dos céus não pode contê-lo. Ele é onipresente, ele não tem limite no espaço. Ele é onipotente, possui todo o poder. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim, o todo-poderoso. Ele é onisciente, aquele que conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Infinito, não está sujeito a limitações. Ele é o Criador, aquele que chama a existência do nada as coisas a existirem. Ele é aquele que diz, haja luz e houve luz. Ele é aquele que sustenta esse universo pela palavra do seu poder. Ele abre caminho no meio do mar. Ele para o sol e a lua. Ele multiplica azeite. Ele faz surdo ouvir, cego enxergar e coxo andar. Ele conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. Ele é fiel. Ele é amor. É santo, misericordioso e justiça. Ele é bom. E ele diz que estaria conosco todos os dias até os confins da terra. Quando nós conhecemos o nosso Deus, sabe, quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai temê-lo, mais você vai temê-lo. Você não vai considerar a presença dele algo comum, mas você vai considerar a presença dele como um privilégio para você entrar ali e adorar aquele que pode todas as coisas. Então Zacarias entra no lugar santo e encontra um anjo, e esse anjo dá uma palavra para ele. Dá uma palavra profética para ele, que ele seria pai de João Batista. João Batista, como nós sabemos, não houve, Jesus fala que não houve nenhum outro menor do que ele, nascido de mulher. Eles já estavam com certeza orando por essa necessidade, por esse desejo há muito tempo de serem pais. E com certeza já havia um desânimo no coração por estarem velhos. Mas o que acontece? O anjo dá uma palavra para ele, o anjo profetiza na vida dele que ele seria pai, que ele seria pai de Zacarias, seria pai de João Batista. Não tem idade para ser abençoada. Aleluia, glória a Deus. Deus tem bênçãos, sabe? Deus tem bênçãos, ainda que a gente muitas vezes vai considerar por tardia, sabe? As coisas acontecem no tempo de Deus, as coisas acontecem no tempo de Deus, e não tem idade para você ser abençoado pelo Senhor. Não tem idade. O Senhor nos abençoa em todo o tempo. Às vezes você está achando que a bênção do Senhor está demorando na sua vida, mas as coisas acontecem na plenitude dos tempos. O Senhor faz as coisas acontecerem no momento certo. Ele é o Senhor do tempo. E Zacarias, então, ele se
ficou perturbado, mas ele, então, ouve aquela palavra que o anjo dá para ele, e ele crê naquela palavra. Ele acredita naquela palavra. Primeiro ele duvida, né? Mas ele fica mudo. A Bíblia fala que ele perde a voz, porque num primeiro momento ele se assustou ali dentro. Isso eu acredito assim que é até uma coisa normal do nosso coração incrédulo, mas ele acredita naquela palavra. Quando ele sai dali depois, Isabel engravida e nasce João Batista, que nós sabemos que é o precursor do caminho do Messias. Esse homem vem, então, para habilitar. Que palavra maravilhosa, habilitar um povo para Deus. E ele vem com um discurso de arrependimento, trazendo um discurso de arrependimento para o povo. Um discurso que, a princípio, parece muito duro, mas muito necessário naquele tempo que eles estavam vivendo. Um discurso que parece muito pesado, mas muito necessário naqueles dias. Muito necessário. Eu me atrevo a dizer que um discurso desse é necessário nos dias de hoje. Arrependei-vos, arrependei-vos. É tempo de arrependimento, é tempo de nos arrependermos. E hoje também essa mensagem é necessária. Sabe, quem dera se nós estivéssemos vivendo numa geração onde houvesse vários Joões Batista, porque hoje é necessária essa palavra. O discurso de João Batista é um discurso para hoje, é um discurso para o nosso tempo. E nós sabemos que João Batista pregou o evangelho do arrependimento. Nós sabemos que quando Jesus ele nasce, ele vem, começa o ministério também, Jesus vem pregando o evangelho de arrependimento. Nós sabemos que depois que Jesus vai assunto ao céu, a primeira pregação de Pedro, depois da descida do Espírito Santo, também é o evangelho de arrependimento, e é o que nós precisamos hoje. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos de arrependimento. Nós entramos na presença daquele que é todo-poderoso e precisamos entrar arrependidos, arrependidos da forma como nós temos vivido, arrependidos dos nossos pecados, arrependidos deste tempo onde tantos apostataram da fé, arrependidos de um tempo de frieza espiritual, arrependidos de um tempo onde as pessoas não buscam ao Senhor, arrependidos de um tempo onde as pessoas entram na presença de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, achando que Deus é igual a nós, achando que Deus é da mesma espécie nossa. Não, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Nós precisamos nos arrepender. Nós somos uma geração que precisamos nos arrepender, porque nós entramos na presença do Senhor de qualquer maneira. Nós entramos na presença do Senhor sem expectativa do que Ele pode fazer nas nossas vidas. Nós entramos na presença do Senhor sem fé. Nós entramos na presença do Senhor desanimados. Muitas vezes nós entramos na presença do Senhor prestando um culto de canseira, de desânimo. Eu já estou a ponto de desistir quando entramos na presença daquele que pode todas as coisas. Nós precisamos nos arrepender de tantas coisas. A nossa geração precisa arrepender de tantas coisas, de tantas coisas. E nós não podemos ir à presença do Senhor de qualquer maneira. Não podemos ir, porque Ele está pronto. Sabe, a Bíblia fala que Ele já nos abençoou nas regiões celestiais. O que nós precisamos entrar, quando nós entramos na presença dEle com o coração quebrantado, quando entramos com o coração quebrantado, quando entramos em arrependimento, quando entramos na expectativa daquilo que Ele pode fazer. Então, isso já já é uma fórmula, porque a Bíblia diz que Deus, sabe, Ele não retém a bênção quando Ele vê um coração quebrantado. Ele não resiste um coração quebrantado. Não resiste. Em Juízes tem um texto que eu gosto muito, que diz que o povo vai até Deus pedindo Deus para livrá-los dos inimigos. E Deus, o povo havia servido a outros deuses, havia abandonado o Senhor. E o Senhor fala para ele: olha, vocês não foram após outros deuses, então agora na hora do aperto, vá também a esses deuses e peça a eles que livre vocês.
E o povo, ele se arrepende diante de Deus, eles tiram os deuses estranhos, eles choram, eles se consagram ao Senhor, eles se purificam. E a Bíblia fala assim que Deus não pôde reter a misericórdia dele sobre o povo. Aleluia! Aleluia! Quando nós nos arrependermos, nós nos achegarmos ao Senhor, ele não pode reter a misericórdia dele sobre as nossas vidas. E essa palavra que eu quero trazer para você aqui hoje, nessa manhã, vamos despertar, vamos acordar, vamos orar para que o Senhor faça cair as escamas dos nossos olhos. Nós estamos vendo um tempo, sabe, de apostasia muito grande, de apostasia muito grande. Nós estamos vendo um tempo terrível. Aqui no Brasil também nós já estamos vendo um tempo onde as pessoas estão tão acomodadas. Depois da pandemia, houve uma mudança geral, a gente vê uma mudança geral nas igrejas. As pessoas ficaram acomodadas, as pessoas ficaram mais frias, as pessoas vão à igreja o dia que querem, o dia que não querem, elas ficam em casa assistindo o culto online mesmo, de pijama, e não vão mais ao templo. As pessoas não querem mais se reunir como era antes. A gente vê esse acomodar depois da pandemia. E isso é muito triste, sabe? Pessoas acomodadas. E isso é muito triste mesmo. Nós vemos uma apostasia mesmo, as pessoas paralisadas espiritualmente, acomodadas espiritualmente, inertes. Sabe, a nossa oração aqui no Brasil tem sido: desperta a igreja, Senhor, desperta a noiva, desperta a noiva, desperta a noiva. Nós precisamos, nesses últimos dias, de despertamento. E onde você estiver, ore por isso, para que o Senhor desperte a noiva, para que o Senhor desperte você, para entrar na presença dele e ser avivado. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. E nós temos uma promessa de que haverá um avivamento no Brasil. E haverá um avivamento no Brasil, e esse avivamento ele vai para as nações. Aleluia! Nós estamos com o nosso coração, sabe, cheio de expectativa do que Deus vai fazer, de enviar um grande avivamento. Há uma promessa de um grande avivamento para o Brasil. E onde você estiver aí, em qualquer lugar do mundo, saiba que a promessa é que esse avivamento vai alcançar as nações, que o Brasil, ele é bênção para as nações. Então oremos para que o Senhor envie o avivamento nessa terra. Sabe, uma terra que tem andado tão distante do Senhor, uma terra tão cheia de pecado. Mas a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós cremos nisso, num derramar do Espírito Santo nos últimos dias sobre a nossa nação. Aleluia! Que nós entremos na presença do Senhor com expectativas do que o Senhor pode fazer na nossa vida, na nossa casa e na nossa nação, no nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu volto a palavra para a Cristiane.